Olá, eu me chamo Lara Brito e é um prazer receber vocês aqui na Fatos Desconhecidos. Talvez um dos atos mais terríveis e repugnantes que uma pessoa pode cometer é o canibalismo. A título de curiosidade, o canibalismo é o ato de comer carne da própria espécie. E a gente sabe que ao longo da história foram registrados muitos casos de canibais. O que motiva as pessoas a cometerem canibalismo? Isso depende de cada caso. Alguns simplesmente são psicopatas. Outros acreditam que comer carne humana em rituais pode fazer com que eles adquiram alguma espécie de poder. Enquanto ainda há os que gostam do sabor desse tipo de carne. Por falar nisso, você já parou para pensar como é o sabor da carne humana? Será que é algo parecido com carne de frango, de porco? Ou o sabor é diferente de tudo que a gente já experimentou? Claro que eu não vou experimentar para contar para vocês. Mas algumas pessoas que tiveram a experiência de cometer canibalismo já descreveram mais ou menos como é o sabor. Mas antes de irmos direto ao assunto, vamos entender um pouco sobre esse costume, se é que podemos chamar assim, que já foi algo comum entre tribos indígenas. Se atualmente é considerado um ato antiético e um desrespeito ao ser humano, antigamente, muito antigamente, o canibalismo acontecia em rituais de tribos que sacrificavam pessoas para comer uma parte ou até mesmo toda a carne da vítima. Entre os povos astecas, por exemplo, era comum ingerir a carne de guerreiros, prisioneiros ou inimigos de outras tribos. E nem precisamos ir tão longe para termos relatos de canibalismo. Aqui no Brasil, a tribo Tupinambá ficou conhecida pela prática, pois eles acreditavam que ao comer a carne dos adversários mortos, iriam herdar a bravura, coragem e força do oponente. Além disso, também comiam a carne de alguns integrantes da própria tribo, pois para eles isso significava ter coragem e honra. Por falar nisso, o que você acha de fazermos um vídeo sobre os rituais das tribos Tupinambá? Se gostou da ideia, deixe um comentário aqui embaixo. Mas vamos seguir o assunto de hoje. E se eu te disser que canibalismo não é necessariamente um crime, você acreditaria? O fato é que o ato em si não é crime, porque ninguém pode ser acusado de canibalismo. Porém, matar alguém é crime, pois você está cometendo um homicídio. Mas se a pessoa morreu, por exemplo, de forma natural, você não cometeu homicídio. Então quer dizer que se uma pessoa morrer em um acidente de carro, eu posso comer a carne dela? Obviamente que não. Como eu disse, canibalismo não é crime, mas isso não quer dizer que você tem o direito de sair por aí comendo cadáveres. Na verdade, os mortos são protegidos pela lei. Então, se você tirar um dente sequer de um cadáver ou simplesmente comer um pedaço dele, você está cometendo um crime chamado vilipêndio ao cadáver, que está no artigo 212 de nosso Código Penal, que diz que vilipendiar, que significa humilhar, menosprezar um cadáver ou suas cinzas, pode ter uma pena de 1 a 3 anos de prisão. Tão estranho quanto discutir se canibalismo é ou não um crime é pensar que muitas pessoas já comeram carne humana e, inclusive, descreveram como é o sabor. Em média, um canibal é preso a cada 2 anos e muitos dos que já foram presos relataram como foi a experiência e até detalhes de suas receitas. Alguns preferiram comer a carne crua. Outros disseram ter feito ensopado. E houve até um criminoso que fez um sanduíche de carne humana e convidou os vizinhos para comer. Então, se você tem o estômago fraco, eu já vou avisando que daqui para frente as coisas vão ficar um pouco tensas. Jeffrey Dahmer foi um serial killer que matou 17 pessoas entre os anos de 1978 e 1991. Ele estava tão acostumado a comer pessoas mortas que sabia
quais cortes eram os melhores. Em depoimento ao FBI, ele disse que costumava cozinhar coxas, bíceps e vários órgãos internos, fritando tudo em uma frigideira antes de comer. Segundo ele, dependendo do corte feito, o sabor e a textura da carne humana são bem parecidos com filé mignon. Dias antes de ser preso, Dahmer convidou sua vizinha para comer um sanduíche em sua casa. E, ao que tudo indica, o prato era feito com carne humana. Já no caso de Armin Mills, um canibal condenado na Alemanha, deu uma entrevista a um canal de televisão em que não só descreveu o sabor, mas disse que comia a carne de suas vítimas com molho de pimenta verde e couve de Bruxelas. Em 2002, Mills fez uma postagem na Deep Web, onde procurava uma pessoa que estivesse disposta a ser morta e comida. Obviamente, ele não encontrou ninguém, certo? Errado. Bernie Brandes, um engenheiro da computação de 42 anos, aceitou a proposta. Segundo Mills, ele comeu cerca de 18 quilos da carne da vítima, que tinha gosto de carne de porco, um pouco mais forte e amarga. Issei Sagawa, também conhecido como Pang, o canibal de Kobe, é um assassino e canibal japonês que ficou curioso para saber o sabor da carne humana quando era jovem. Em 1981, Sagawa estava estudando em Paris e convidou uma colega para ir até a sua casa para ajudar com os estudos. Sagawa atirou nela e passou a comer a sua carne nos próximos dias. Quanto ao sabor, ele disse que as nádegas derretiam em sua língua como atum cru e que sua carne favorita eram as coxas, que ele descreveu como maravilhosas. Ainda disse que não gostava dos seios, por serem muito gordurosos. Na sua descrição, ele declarou o seguinte: a carne humana é inodora. Na verdade, acredito que a carne humana é a mais saborosa de todas as carnes. Não tem aquele cheiro de caça animal. Quando eu comi alguns dias antes de ser preso, a carne ficou mais doce. Sabe qual é a parte mais assustadora dessa história? Sagawa foi parar em uma clínica psiquiátrica, onde foi considerado um psicótico intratável e, por ser filho de um rico empresário, conseguiu liberdade em 1985 e até hoje vive livremente pelas ruas de Tóquio. Na década de 1920, William C. Brock, um famoso escritor e jornalista norte-americano, fez uma viagem para a África Ocidental, onde esteve uma tribo canibal. Depois, escreveu um livro chamado Jungle Ways e relatou o seguinte: era como uma boa vitela totalmente desenvolvida, não jovem, mas ainda não bovina. Era definitivamente assim. E não era como qualquer outra carne que eu já tivesse provado. Era quase como uma vitela boa, totalmente desenvolvida, que acho que nem uma pessoa com paladar normal poderia distingui-la da vitela. Era uma carne boa e suave, sem nenhum outro sabor bem definido ou altamente característico, como, por exemplo, carne de cabra ou de porco. O bife era um pouco mais duro do que da vitela, um pouco fibroso, mas não a ponto de não ser agradável ao paladar. O assado do qual cortei e comi uma fatia era terno, e tanto na cor, textura, cheiro e sabor, reforçou minha certeza de que todas as carnes que habitualmente conhecemos, a vitela é a única carne comparável à carne humana. Como você pode ver, o sabor da carne humana varia de acordo com o paladar da pessoa, mas de forma bem resumida, podemos dizer que ela se enquadra na categoria de carne vermelha e tem mais ou menos a mesma consistência da carne bovina. Ainda de acordo com os relatos que eu citei, o sabor é um pouco mais sutil. E olha, embora comer carne humana seja um tabu, existem alguns casos históricos em que o canibalismo foi necessário devido às circunstâncias. Em 1972, o voo Força Aérea Uruguai 571, que transportava 45 pessoas, caiu na Cordilheira dos Andes, no Chile. 10 pessoas morreram na queda e, posteriormente, 17 outras pessoas morreram devido ao frio extremo e à escassez de comida.
O local do acidente era tão remoto que a equipe de resgate levou 72 dias para encontrar os sobreviventes. Só que sem alimentos, as pessoas tiveram que tomar uma dura decisão para ficarem vivas: comer a carne dos que estavam mortos. A carne foi tirada em tiras e secada ao sol. Os que tiveram coragem se alimentaram, mas outros, pelo fato dos mortos serem seus amigos, se negaram a cometer canibalismo. E você, tinha ideia de como é o sabor da carne humana? Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo do canal. Um beijo! Tchau!